Fala, nação rubro-negra. Finalizando aqui o ano e a gente tem algumas conversas para a gente trocar uma ideia aqui rapidamente. Em primeiro lugar, é aquela constatação que eu tinha falado no vídeo anterior. O Flamengo terminou o ano com 6 títulos. E aí aquilo também que eu falei com vocês em vídeos anteriores, naquele vídeo sobre a era das especulações, está se especulando aí uma série de pegadas e partidas no Flamengo. A maior delas, logicamente, se refere ao Felipe Luiz. Então, jornalistas de renome já falando uma possível saída do Felipe Luiz, gente dizendo que apurou, que fez, que aconteceu, da mesma forma que tem youtubers que não são jornalistas, como eu não sou jornalista, que está falando que o Felipe Luiz foi fazer uma visita ao Atlético de Madrid. Sim, ele foi fazer uma visita lá, o cara jogou lá, mano, o cara trabalhou lá, normal. Eu trabalhei em vários lugares, em alguns lugares de vez em quando eu vou lá, quando me convidam, né, amigos que eu tenho, que eu fiz nesses lugares que eu trabalhei, vou lá fazer uma visita para eles. Tranquilo, normal, normal. Nada mais, assim, nada para você se desesperar. Não, calma, relaxa. Deixem para falar, para se preocupar, se for o caso, quando a coisa acontecer, né? A gente tem que aprender a lidar com a realidade, não com as especulações com o que pode vir a acontecer ou não. A gente tem que começar a pensar, a trabalhar com a realidade. Enquanto essa realidade não se concretizar, não adianta ficar sofrendo ou por antecipação. O Flamengo parece que está na mira aí de um Tati Castelhano, um centroavante aí que joga na Europa. Eu vi um lance ou outro dele, mas assim, eu não acho, pelo que eu vi, não vi jogos todos, eu não sei se ele é tão melhor assim que o Pedro, não. O Pedro na sua melhor versão, né? O Pedro informa, o Pedro antes da lesão, né, no braço, porque a lesão da coxa veio depois, né? E aí contra o Paris Saint-Germain, o Pedro jogou sem totais condições, né? Entrou ali, vamos dizer, no sacrifício. Mas eu não acredito que esse cara seja tão melhor assim que o Pedro ou se equipare ao Pedro. É um cara grande, é um cara forte, logicamente, né? Alto, mas para centroavante, logicamente, você tem que ter normalmente essas características como o Haaland tem. Só que o Haaland é outro patamar de jogador. Como é outro patamar, o futebol do Flamengo. Gente, assim, eu estava assistindo um pouquinho, né, o jogo do Vasco com o Corinthians, da mesma forma que eu assisti Cruzeiro e Corinthians. E olha que o Cruzeiro é treinado pelo Leonardo Jardim, técnico português, né, da mesma escola de Abel Ferreira, de Arthur Jorge, do Jorge Jesus. Mas escola entre aspas, logicamente, né, porque apesar de serem do mesmo país, Portugal, cada treinador tem sua cabeça, seu modo de trabalhar, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer é que o Flamengo do Felipe Luiz, nossa, ele está muito acima da média em relação aos clubes aqui do Brasil, inclusive até o próprio Palmeiras. Logicamente, como ficou provado no Campeonato Brasileiro e ficou provado na Taça Libertadores da América na final. O nível de jogo do Flamengo, ele é absurdo. Quando o Flamengo joga contra times como o Paris Saint-Germain de igual para igual, como jogou e quase ganhou no tempo normal, né? Pênalti foi uma outra conversa. Quando o Flamengo joga contra o Bayern de Munique, da forma como jogou, encarando de igual para igual, mas tomou de 4-2, sim, tomou de 4-2 porque cometeu erros capitais contra um time que não te permite cometer erros, que joga numa outra rotação. Mas o Flamengo ainda assim jogou, ousou jogar, quis jogar, tentou jogar e conseguiu jogar de igual para igual contra o Bayern de Munique. Quando o Flamengo joga de igual para igual contra o Chelsea e vence o Chelsea, que é um dos grandes times da Premier League, que inclusive venceu o próprio Paris Saint-Germain, como a gente falou anteriormente, na final da Copa do Mundo de Clubes, aplicando ali 3-0 ali no Paris Saint-Germain. Esse Paris Saint-Germain que foi campeão agora. Quando o Flamengo joga dessa forma, a gente tem que botar isso muito na conta do técnico, porque o Flamengo ele tem um elenco maravilhoso, mas ainda assim um elenco que carece de alguns jogadores em determinadas posições, como na zaga, como na lateral direita, que não dá para confiar no Emerson Royal. Então, futuramente para a ponta esquerda, porque o Bruno Henrique talvez ele fique só até 2027, porque já está caminhando para a parte final da carreira dele. Então o Flamengo, não agora, necessariamente agora para 2026, mas pelo menos daqui a um pouquíssimo tempo ele terá que contratar alguém para jogar por ali. Isso se o Felipe Luiz continuar como técnico do Flamengo, isso se o Felipe Luiz continuar adotando esse modelo de jogo, né? Porque logicamente que o modelo de jogo do Felipe Luiz ele sofre variações o tempo inteiro, como a gente viu ao longo desse ano do trabalho do Felipe Luiz. E aí, quando a gente olha para os times daqui do Brasil, a gente vê uma disparidade técnica, uma disparidade estratégica, de estilo de jogo gigantesca. O Flamengo é um time europeu jogando no Brasil, gente.
É impressionante, assim, o nível de qualidade do jogo do Flamengo, quando você compara, quando você olha para Corinthians, que tem um time muito bom, mas é subaproveitado. O próprio Vasco da Gama, que Jorge, você tá de sacanagem. Não, não tô não, o time do Vasco é bom. O time do Vasco é bom. Vocês lembram desse Thiago Mendes, que tá jogando no Vasco agora? Em 2023, o Flamengo tentou contratar o Thiago Mendes, gente. Thiago Mendes, esse cara aí, volante, muito bom, que testou ali, fez um gol, quase fez um gol contra o Corinthians agora no Maracanã, quando o Tite era treinador do Flamengo, que não seja nunca mais, por favor, né? Desculpa, mas eu não gosto do Tite como treinador, mas o Flamengo tentou trazer o Thiago Mendes, que joga bola, joga muita bola. Então o time do Vasco tem o Verratti, tem o Léo Jardim, que são ótimos jogadores. O Verratti é um baita de um matador, o Léo Jardim é um baita de um goleiro. Então, o Vasco ele tem um time bom, mas ele é subaproveitado. Não tem um time tão bom quanto o Corinthians. O Corinthians tem um time melhor que o Vasco. O Cruzeiro tem um time melhor que o do Corinthians. E esses times são subaproveitados. E o Atlético Mineiro tem um time ali quase que equiparando do Cruzeiro. É subaproveitado, assim. Não joga no mesmo nível de qualidade técnica e tática que o Flamengo joga. É impressionante. Então o Flamengo, ano que vem, essas taças que vocês estão vendo aí, que o Flamengo conquistou, que vocês viram na capa deste vídeo, que o Flamengo conquistou este ano, essas taças, elas provavelmente elas vão se repetir, muito provavelmente elas vão se repetir no ano que vem. O Flamengo pode disputar o Campeonato Carioca, que é algo até descartável, mas vai disputar o Campeonato Carioca, provavelmente vai conquistar. O Flamengo vai disputar a Supercopa do Brasil contra o Corinthians, vai disputar a Recopa Sul-Americana contra o Lanús, vai disputar o Campeonato Brasileiro, vai disputar a Taça Libertadores da América e vai disputar também a Copa do Brasil. Pode ser que em 2026, aí sim o Flamengo unifique definitivamente todos os cinturões, num ano só. Ganhe tudo, ganhe tudo. Time para isso tem, treinador para isso tem, elenco para isso tem, estrutura para isso tem, dinheiro para isso e para contratar ainda mais tem. É esse o medo, muitos torcedores de outros times, inclusive jornalistas, que o Flamengo se torne essa máquina de conquistar e acabe virando um Bayern de Munique daqui do Brasil. Como o Bayern de Munique ele é. Mas o Bayern de Munique ele não tem culpa de ser esse colosso na Alemanha. O Bayern de Munique ele passou por problemas seríssimos recentemente, né? Antes de se transformar nesse colosso. Ele virou uma meia SAF ali e depois se reorganizou porque é um time que está num estado que é a locomotiva da economia da Europa, numa região riquíssima que é a Baviera, ali no sul, daí Bayern, com Nzinho, né, no final, diferente do Bayer Leverkusen, que é o time da empresa, né, do ramo farmacêutico, jogando uma liga, que é a Bundesliga, que é vista no mundo inteiro. Não é tão quanto a Premier League, não é tanto, mas ela é uma das grandes ligas assistidas no mundo inteiro, então chove dinheiro ali. E logicamente que tem a questão da organização, porque com dinheiro, mas sem organização, você não vai a lugar nenhum. A base do sucesso é a organização, é o trabalho organizado. E aí, muitos torcedores do Flamengo, eu acho impressionante como eles teimam em negar o óbvio. Teve gente, torcedores do Flamengo, que fez coro com um jornalista da ESPN, que disse mais ou menos algo assim: olha, o Corinthians está desorganizado, mas foi campeão. O Palmeiras, com toda a organização que tem, todo o dinheiro que tem, não ganhou um título esse ano. Então não adianta você ser organizado, não sei mais o quê. E tem o torcedor do Flamengo que compra esse discurso. Esse discurso imbecil, idiota, que é um discurso só para torcedor que não tem uma mínima capacidade cognitiva para poder entender a realidade estrutural do futebol hoje em dia. Eu lembro essas pessoas que acham que o Flamengo na bagunça era melhor, que diziam que o Flamengo tinha que ser da forma como era organizado antigamente, administrado, entre aspas, antigamente, quando devia salário de jogadores, que os jogadores jogavam com mais empenho quando estavam com salários atrasados, porque sabiam que dependia da vitória para poder cair dinheiro na conta, dependia da vitória para poder chegar ao título, para poder cair dinheiro na conta e assim ser pagos, não sei o que, a época da bagunça com Adriano, Wagner Love, não sei quem, a época daquele período que até o Vampeta jogou no Flamengo, que o Flamengo não pagava ninguém, o Vampeta disse a famosa frase: eles fingem que pagam e eu finge que jogo, que virou meme inclusive. O Flamengo não é mais esse time hoje em dia. E tem gente que é rubro-negra que compra esse discurso do Flamengo ser uma bagunça que era anteriormente. Inacreditável isso. É inacreditável. Assim, é sinal de estado de burrice. Para mim é sinal de estado de burrice.
Porque o Palmeiras, ele pode não ter ganho nada esse ano. E nos anos anteriores? Com essa organização que está aí? Com essa mesma diretoria que está aí, inclusive? Com esse mesmo técnico que está aí? Ele não ganhou? Ganhou. Ganhou. E o Corinthians? Há um tempão sem ganhar nada. Porque é um clube poderoso no que diz respeito à torcida, é um clube que está no principal mercado econômico do Brasil, que está na capital financeira do Brasil, que é São Paulo. É um clube que tem mídia, mas é um clube que tem uma organização péssima, terrível. E é por isso que não disputa título. Ele está ali, no meio da tabela, 11º, 13º lugar, está com uma dívida astronômica de 3 bilhões de reais. É isso que esses torcedores do Flamengo querem que o Flamengo volte? Isso é, pelo amor de Deus, gente, isso é ridículo. Isso é ridículo. Então, a gente tem que parar para não cair nessas falácias de adestradores de plateias digitais como esse cara aí, né? Porque esses vídeos que foram, como é feito no ESPN, esse jornalista da ESPN, eles acabam indo pro Instagram. E logicamente que no Instagram é um meio digital e as pessoas acessam por ali. Por isso que eu chamo essas pessoas de adestradores de plateias digitais, porque eles sabem que tem idiotas que como se discurso. Aquele cara que falou isso, ele mesmo não acredita no que ele está falando. Logicamente que ele não acredita, mas é lógico que ele precisa de like, de engajamento, precisa de audiência. Precisa que as pessoas, internauta, a maior parte dos internautas, eles não querem conteúdos com inteligência, conteúdos com qualidade. Eles querem tretas, discussões, estapafúrdias, que não levam a lugar nenhum. Eles querem isso. Eles não querem conteúdo com qualidade. Aqui não, aqui você tem conteúdo com qualidade, você tem conteúdo pensado, raciocinado. Gente, aqui você tem conteúdo fruto de uma reflexão. Aqui não tem treta, não tem, olha, eita, olha o que fulano falou de Beltrano, aqui não tem isso. Aqui não tem essa ideia de você pegar vídeos de outros canais ou de TV e colocar aqui. Não, a gente tem conteúdo para falar. A gente não usa conteúdo alheio, não. Aqui nesse canal, não. No Flybola a gente tem conteúdo próprio, nosso, que a gente constrói através da nossa análise, porque a gente vê futebol há muito tempo. E a gente também analisa outras coisas, né, há muito tempo. Então, torcedor rubro-negro, não cai nessa falácia absurda, logicamente, né? Que outros caem. Deixa o Corinthians para lá, com a dívida dele astronômica para lá, que diga-se de passagem, a Gaviões da Fiel, que lotou o Maracanã aí, que lotou o Maracanã não, encheu a parte que reservada a ela, a Gaviões teve que fazer uma vaquinha, eu falei isso no grupo de WhatsApp que eu participo, teve que fazer uma vaquinha para tentar pagar o estádio do Corinthians. Olha que ponto que chegou a administração do Corinthians, da torcida, sua principal torcida organizada, tem que fazer uma vaquinha para tentar pagar o estádio, que não pagou até agora, diga-se de passagem. É assim que essas pessoas querem que o Flamengo seja organizado? Que a torcida tem que fazer vaquinha para pagar estádio? Pelo amor de Deus, isso é ridículo. No mundo atual, globalizado do jeito que está, na era digital, na era da IA, inteligência artificial, num mundo onde a estratégia ela é um ponto fundamental para a vitória, para as conquistas, como o Flamengo mostrou este ano, o trabalho, a organização séria, metodológica, metódica, as horas de trabalho, de vídeos assistidos e o treino de jogadas ensaiadas, meticulosamente, pensando nas fragilidades do adversário, é assim que se constrói vitórias e conquistas. É assim. Isso não vale nada nesse momento que a gente está vivendo? É óbvio que sim, galera. Lógico que vale. Sem trabalho você não conquista rigorosamente nada. Isso vale para todos os âmbitos da sua vida. E obviamente que para o mundo futebolístico também. Então, torcedor rubro-negro, desfrute. Estamos na crista da onda, somos o malvadão das Américas. Eu estava debatendo com um colega meu, grande amigo, foi meu aluno, ele se conhece há muito tempo, né? Mais de uma década e meia. E só agora eu fui descobrir que ele é corintiano. A gente nunca falou sobre futebol nesse período todo que a gente se conhece. A gente fala de outras coisas, de África, de religião de matriz africanas, de outras coisas. Mas é curioso, porque assim, ele quis botar um apelido em mim e eu devolvi a apelido para ele, né, da seguinte forma: olha, o Corinthians, ele pode ter até 2 mundiais, e sim, de fato eu tenho. Mas o Corinthians também tem um outro título que o Flamengo nunca terá, que é o título de campeão da Série B. Ainda mais agora que o Flamengo está para lá de organizado, coisa exatamente o contrário do Corinthians. Está para lá de desorganizado, né? Então, assim, estamos num outro patamar mesmo e o Flamengo tem incomodado muitas pessoas, inclusive torcedores famosos de times que são rivais do Flamengo, rivais interestaduais, inclusive jornalistas que têm demonstrado claramente um forte incômodo com este momento atual do Flamengo, que eles sabem que se o Flamengo não cometer erros na sua administração, ele vai se perpetuar. Este é o medo que esses caras têm do malvadão das Américas. Tamo junto sempre. Assine o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, comente aí embaixo. Isso aqui é Flamengo.